Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o astral da semana, né, que vai aí do dia 15 ao dia 21 de junho, em que a gente tem muita coisa acontecendo, a gente tem Mercúrio ficando retrógrado aí na quinta-feira, a gente tem Marte fazendo bons aspectos com Plutão e com Júpiter, quer dizer, só assim já dá pra gente ficar um pouquinho feliz, né? Mas aí a gente tem o eclipse aí com a lua nova no domingo, no dia 21, né, num grau muito importante, que é o grau 0 de Câncer e que marca, que é um ponto, né, um marco astrológico muito importante para a comunidade astrológica também, porque reflete muitos assuntos para a humanidade, né, e também a nível pessoal. Então a gente vai passar por esses pontos aí para poder falar com vocês e ajudar aí nas oportunidades, né, para aproveitar as oportunidades e para a gente poder saber lidar melhor com os desafios. Bom, os desafios dessa semana, com essa lua que mingua em Áries, vai para Touro, Gêmeos, até chegar em Câncer, se encontrar com o Sol e formar a lua nova junto com o eclipse solar anular, né, no grau 0 de Câncer, vem dizer pra gente o seguinte: fechar ciclos, né, resolver pendências, ressignificar passado, principalmente com esse Mercúrio ficando retrógrado aí na quinta-feira. Ressignificar passado de que forma, né? O Mercúrio ele tá num signo que fala de memórias, que fala de lembranças, que fala da nossa infância principalmente, da relação que a gente tem com a nossa família e das memórias ligadas a isso, né? E também leva o mental a fazer um mergulho dentro do eu, porque Câncer é a raiz, né? É o que está debaixo da terra, é da onde a gente vem, são nossas origens. Então, refletir para poder valorizar mais, porque quando os planetas, às vezes, quando eles retrogradam, né, eles nos dão a chance de rever aquele assunto várias vezes, né, na nossa vida. Então, dependendo da casa onde esse Mercúrio retrogradará no seu mapa astral, é que você vai saber quais são as memórias e qual é a área da vida que vai estar sendo remexida por essas memórias, né? Então, a gente tem que verificar isso no nosso mapa também, onde que esse Mercúrio tá indo e voltando. Ele começa a retrogradar agora no dia 18, e se eu não me engano até dia 12 de julho ele fica retrogradando. Então ele vai passar mais 2 vezes por onde ele já passou, né? Ele vai voltar e vai fazer o caminho direto de novo. Então, por exemplo, se você tem um planeta ali naquela área, principalmente no signo de Câncer, ou que fazem aspectos com esse signo de Câncer, você vai ter aquele assunto vai te chamar a atenção e você vai ter que rever aqueles pensamentos, né? Pensar aquilo de uma forma diferente. Um exemplo, se isso acontece numa casa 4, né, e ele já está em Câncer, então geralmente é quem tem ascendente em Áries, o que acontece? Você vai repensar as formas como você olha o seu passado, sua relação familiar, a sua casa, e rever essas coisas para você encontrar um caminho evolutivo na espiral da vida. Você vai seguir em frente resolvendo pendências do passado. Isso é muito importante porque a gente está numa semana de fechamento, né? De fechar balanço mesmo, de rever as coisas da nossa vida, desse período da alunação de Gêmeos, né? Como a gente se relaciona, como a gente se comunica, como a gente se coloca socialmente, né? Como que estão as nossas amizades, as questões com relação a irmãos também, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas. Tudo isso pode ser repensado nesse momento. Mas, por exemplo, se esse Mercúrio faz aspectos, passa por cima da lua, né, que a gente fala assim, da pessoa, por exemplo, se uma pessoa que tem lua em Câncer, vai também ressignificar as mesmas questões, né? Às vezes vai se livrar até de convicções e questões limitantes relacionadas à infância. E pode quebrar alguns padrões com relação a isso, mas isso tudo depende do desenvolvimento da inteligência emocional, porque a gente está falando de um planeta mental transitando por um signo da emoção. Então ele traz essa questão da gente saber trabalhar a inteligência emocional ou então desenvolver a inteligência emocional ao nosso favor. Tá? Então ele vai ficar nesse período fazendo essa retrogradação, fazendo com que a gente repense alguns assuntos, né? Reveja alguns assuntos e sinta de uma forma diferente e até utilizando essa inteligência emocional para que a gente aborde esses assuntos com maior maturidade e que a gente não é mais aquela criança pequenininha, né? Então a gente pode agora se desvencilhar de algumas memórias que hoje fazem mal pra gente, mas que não fazem mais sentido.
O Marte ele vai fazer um sexto com Plutão na quinta-feira também e vai fazer um sexto com Júpiter no sábado, né? No mesmo dia que o Sol ingressa em Câncer. Então, esse aspecto Marte, Plutão, Júpiter, né, em bom aspecto, lembrando que Júpiter e Plutão estão retrógrados no signo de Capricórnio, traz pra gente força de vontade, regeneração. É muito bom para cura, para quem estiver doente. Nesse momento é muito importante, né? Em que tem bastante, a gente tem bastante esse assunto doença, né, na vida da gente por causa do coronavírus. Pensar isso daí de uma forma em que a gente pode melhorar em muitos aspectos na nossa vida com relação às iniciativas que a gente toma, né? Especialmente ligadas ao nosso trabalho. Quais as expectativas falsas que a gente está criando, porque a gente está falando de um Marte em Peixes, né? De sonhos ilusórios para a gente poder alcançar, que às vezes até é para preencher um sonho de uma pessoa que não existe mais. Porque há 10 anos atrás você poderia desejar alguma coisa, né? Que é o Marte, é o desejo, né? Querer, conquistas. Só que hoje você pode ser uma pessoa diferente, que aí seria o Plutão lá em Capricórnio, falando, aquelas estruturas não existem mais, aquela pessoa não existe mais. Talvez você está procurando perseguir um sonho que ele já existiu, mas no presente ele não faz mais sentido. Então a gente precisa rever essas questões, né? Pra gente procurar o que realmente faz sentido pra gente e não pra aquela pessoa que existiu anteriormente. O Marte fazendo esse bom aspecto com Júpiter, ele fala da mesma coisa, né? O crescimento, ele tá ligado à nossa centelha divina. Então, a gente tem que olhar para dentro. Esse Marte em Peixes fala, olha para dentro, vê o que te faz feliz, vê o que te traz alegria, vê o que todo dia de manhã você fala assim, que bom que eu acordei para fazer isso, né? E às vezes a gente tem um trabalho, porque eu tô falando de trabalho porque a gente tá falando de 2 planetas, Plutão e Júpiter, que estão em Capricórnio. Às vezes a gente tem uma meta de vida, a gente tem uma estrutura, uma montanha que a gente colocou pra gente poder escalar, e que aquela montanha não faz mais sentido, porque a pessoa que tá ali já não é mais a mesma. Então, essa revisão de ideais, de objetivos, de metas, até da própria profissão, pode ser colocado pra gente nesse momento, de uma forma muito positiva, pra gente poder alcançar o que a gente deseja. E tem todo esse lado também do entusiasmo, da vontade, do impulso, da garra para conseguir as coisas que a gente quer, da cura, da regeneração, que é muito importante nesse momento. Mas um alerta, porque quando Marte se encontra com Júpiter, a gente tem sempre que fazer uma ressalva. Ele traz muita autoconfiança, né? Fé no destino, uma vontade de acreditar na sorte, mas às vezes a gente precisa prestar atenção que o excesso de autoconfiança leva à negligência. Então a gente pode também, com esse aspecto com Plutão, se achar muito onipotente, poderoso demais, eu posso tudo, nada me acontece, tá tudo bem, eu posso ir, e às vezes isso pode ser uma visão além do alcance, né? Que não é verdadeira, que te confere alguns poderes que você na realidade não tem. Você acredita estar empoderado, mas não tem. E eles estando em Capricórnio, eles chamam para a realidade, eles falam, olha só, revisa aí, vê se realmente você tem todo esse poder, revisa aí, vê se você realmente pode ir até esse ponto, né? Porque senão você pode tropeçar, você pode cair, porque ele amplia esse poder de alguma forma, né? Dentro de uma positividade. E aí você acha que pode tudo e na verdade não pode. E aí a gente precisa ter muito pé no chão para poder não dar um passo maior do que a perna e tropeçar. Então isso é muito importante para a gente poder ver nesse momento. Além disso, o Marte estando em Peixes e os planetas estando em um signo de realidade, fala para a gente duas vertentes também. Uma, a força e o poder que a gente tem de transformar sonhos em realidade, mas também a capacidade que às vezes a gente pode criar sonhos e expectativas falsas, né? E ir atrás de castelos de areia. Então o Plutão ele está falando para a gente o seguinte: desapega desses castelos de areia, né? Construa sua realidade em cima de uma estrutura sólida, fixa, que você pode confiar, né? E não confie extremamente na sorte, né? Não vá além do que você pode. Saiba quais são os seus limites, isso é muito importante com essa configuração toda. E dia 21, a gente tem o Sol ingressando no signo de Câncer, que eu vou falar mais na semana que vem, porque ingressa no domingo, e a gente também tem o eclipse acontecendo, que é um eclipse importantíssimo, que eu também vou fazer um vídeo separado falando somente desse eclipse, mas que fala o seguinte: é no silêncio, né, quando se apaga o ego, que a gente consegue fazer com que a nossa melhor semente germine.
É aquele momento em que a intuição diz pra gente qual é o caminho. É aquele momento em que somente você sabe o que te faz feliz e te satisfaz. É aquele momento em que você tem que se recolher para dentro das suas raízes e perceber o que te faz feliz para você poder ter uma copa grande e frutificar muito lá no signo de Capricórnio, né? Então, é um momento de silêncio, de recolhimento, de intuição e de pensar no que te traz nutrição. E é um momento em que o ego apaga, né? Que o consciente apaga, e buscar isso lá no passado, nas nossas raízes, e de forma que a gente consiga ressignificar esse passado para que a gente possa ter um futuro mais luminoso e mais florescente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, boa semana, tchau, tchau.